Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos a todos, muita paz no coração. Começamos as nossas leituras de hoje com o livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz, capítulo Pensamentos. Ela diz: se você deseja ensinar algo a jovens ou a idosos, deve começar onde eles estão, em seu nível de entendimento. Se você percebe que eles estão à sua frente em entendimento, deixe-se ensinar por eles, já que os passos do avanço espiritual são dados de maneiras tão variadas, muitos de nós podemos ensinar uns aos outros. Claro, a gente está aqui para ensinar e para aprender. Quando não sabe, aprende. Quando sabe, ensina. E percebendo o nível de entendimento de cada um para poder ensinar da melhor forma possível, né? Então vamos para o livro dos Espíritos, que aqui a gente está falando do ocultismo, no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a pergunta é assim: essas fórmulas, essas práticas que as pessoas pretendem dispor do concurso dos espíritos podem ter efeito? Tem o efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. E aí Kardec faz uma pergunta complementar. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Fiquem certos, porém, que são espíritos que escarnecem de vocês e zombam de sua credulidade. Porque tem muito espírito tão atrasado quanto muito encarnado, muito espírito desencarnado, tão atrasado quanto os espíritos encarnados, que querem só se divertir, que querem zombar, caçoar de quem acredita. E se tem alguém querendo ser iludido, tem quem iluda. Então, o que ele quer deixar bem claro aqui é que não existe fórmula, não existe prática, não existe sinais, talismãs, nada para mobilizar o espírito, para atender um espírito ou para atender para um espírito ser chamado. Só o pensamento, eles não se envolvem com essas coisas materiais, não diz respeito a eles, mas é uma forma de que as pessoas, tem muita gente que gosta disso, né? Então, na hora que evoluir, que aprender melhor, vai descobrir que tudo isso é inútil, totalmente inútil. Então, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente está lendo sobre as preces. O capítulo se chama Pedi e Obtereis.
e hoje vamos falar da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles, eles se sentem menos abandonados, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Ela os reanima, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia o pensamento do mal. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, mas abreviar os sofrimentos também. Há pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, em ambos os casos, que a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para pôr termo ao sofrimento. Perguntamos se nessa hipótese seria lógico, seria caridoso, seria cristão recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais impotentes que fossem para liberá-los, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de lhes abrandar os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de se obter perdão para ele, será proibido a uma pessoa caridosa carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, deve-se, por não haver esperança para o doente, abandoná-lo sem proporcionar-lhe qualquer alívio? Lembre-se que entre os réprobos pode-se achar uma pessoa que lhe foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E digam, se não havendo, segundo crê, possibilidade de ser perdoado, recusariam um copo de água para mitigar-lhe a sede, um bálsamo que seque suas chagas? Não fariam por ele o que fariam por um escravo, por um condenado? Não lhe dariam uma prova de amor, uma consolação? Não seria cristão isso. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica na negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, neste caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos. Seria negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Pois é, o amor é que é a tônica sempre, é o que nos salva e é o que salva a todo mundo. É o nosso recurso maior. Amar a todos, demonstrar amor e ajudar. Então, a prece é essa demonstração de amor que temos em nossos corações. E assim terminamos as nossas leituras com um poema de Amaral Ornelas, que está no livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier. Vinde e servi.
Vinde e plantai na vinha em que o bem se revela pelas mãos de Jesus no eterno amor divino. Vinde e renovareis a rota do destino para a glória do além, onde a paz se acastela. Uma côdea de pão, uma frase singela, uma flor de perdão num gesto pequenino, um sorriso fraterno, a dor do peregrino, tudo é semente em luz renovadora e bela. Vinde e servi cantando, enquanto fulge o dia, semeando na terra empedrada e sombria a fé viva e imortal, que a ilumine e conforte. Preparai desde agora o pão que vos aguarde, e não mais chorareis com quem soluça tarde, no celeiro vazio e escuro, além da morte.